aula onde a gente vai falar do storytelling e o comportamento humano. Na aula passada a gente viu que somos seres narrativos. Então, contar história faz parte do ser humano e nós somos feitos de história. Hoje, o que você é por causa das histórias que você conta, ou das histórias que contaram para você, ou as histórias que você viveu. E quando a gente fala de processo de ensino e aprendizagem, a gente tem que entender um pouquinho, né? O ensino é quando você tem um emissor e um receptor. Então, o ensino é aquele que está emitindo a comunicação, o receptor é aquele que está recebendo. E aí, quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando em quê? Em mudança de comportamento. E mudança de comportamento, a gente está falando em modificar a sua história. Você pensa de um jeito, você age de uma determinada maneira, você passa a agir de uma maneira diferente porque você aprendeu uma coisa nova. Ou seja, você conta uma história e a partir do momento que você aprendeu, você começa a contar uma história diferente. E nesse processo de aprendizagem, o que a gente tem que entender é que nós estamos buscando mudança de comportamentos. Então, nós estamos errando em alguma coisa ou queremos melhorar em alguma situação e a gente quer mudar esse comportamento. E a gente vai aprender através das histórias que nós contamos. Mas eu vou explicar aqui de uma maneira que vai ficar bem mais fácil de entender. Olha aqui. Então, eu vou dar uma simbologia aqui para ver se você entende. Pensa comigo. Quando eu penso numa maçã, naturalmente eu vou pensa numa história relacionada à maçã. Se eu pensar assim, tem gente que já vai se ligar logo de cara, mas tem gente que vai sofrer algumas outras influências, né? Por exemplo, tem até a história, o Thiago Nigro, numa live dele, ele falou sobre quantas maçãs tem dentro de uma maçã. Que a semente da maçã pode ser plantada e ter uma macieira que vai ter outras maçãs, então você acaba mudando o significado da maçã. Mas, se eu pegar essa maçã aqui e eu acrescentar um outro elemento, esse elemento aqui, uma serpente. Então eu já sei qual história eu estou falando. Eu estou falando Adão e Eva, né? História da criação. Presta atenção, que parada poderosa. Então vamos dizer que teve um acontecimento. Então teve uma história, o meu neurônio espelho ali, ele identificou essa história. Aí ele fez o quê? Primeiro, teve o acontecimento. Depois eu vou ter que gerar um significado para esse acontecimento. Então, olha só que parada doida. Vou te explicando passo a passo. Eu gerei um significado. Como que eu vou gerar um significado? Através de uma narrativa. Então eu contei uma história sobre um acontecimento que gerou um significado. E aí esse significado... Ele voltou um a mais aqui. Aqui, ó. Ele gerou o quê? Uma indução. Olha que parada doida. Teve o acontecimento. Esse acontecimento, ele gerou um significado porque ele tinha uma narrativa. Essa narrativa, ele vai me induzir a alguma coisa. Olha que parada doida. Para quê? Para que quando tiver um acontecimento semelhante a esse, já vou te explicar por que cada desenho. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma dedução. E aí eu logo vou ter uma ação. Olha só, voltando para esse contexto. Então eu tenho a história lá, onde a Eva desobedeceu Deus. Deus falou assim, ó, comerás de todos os frutos do paraíso, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí ela foi lá, pegou, a serpente induziu ela, ela comeu o fruto. Foi o pecado da desobediência. Quando eu conto essa história, quando eu faço essa narrativa, o que acontece? Eu vou criar um significado com essa narrativa. Essa narrativa vai causar no ser humano uma indução, que cada vez que acontecer algo semelhante, a pessoa vai deduzir que pode acontecer com ela. Então ela vai mudar a ação, vai mudar o comportamento. Olha só que parada doida. Agora imagina Moisés escrevendo o Pentateuco e conhecendo todas as histórias. Aí ele vai falar assim, ele olha para essa história sobre desobedecer Deus, ou desobedecer pais, ou desobedecer autoridades. E aí ele fala assim, eu acho que essa história é legal. Se eu manter essa história, eu consigo controlar todo o povo de Israel. Eu estou dizendo uma análise fria, né? Agora, não estou dizendo que isso é só uma análise fria, tá? Não levem isso para o lado do coração, por favor. A gente está analisando a história. E aí, lá nos concílios ecumênicos, 320 anos depois de Cristo, onde Constantino se batiza, ele se batizou com o cavalo e tudo, entrou lá dentro da água e disse, agora eu sou cristão.
Daí ele pegou os livros dos cristãos e fez o quê? Beleza, vamos analisar isso aqui. Aí ele lê essa primeira história do primeiro livro da Bíblia, as primeiras palavras que está escrito lá, ele fala assim, isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Porque se eu contar essa história, qual que é a associação que as pessoas vão fazer? Que eles não podem desobedecer a autoridade, não pode desobedecer pai, não pode desobedecer Deus. E aí, como a intenção da Igreja Católica lá naquela época era o quê? O domínio religioso de tudo, aí, tá uma grande sacada. Foi a expansão de Roma, né? O que eu estou querendo trazer com tudo isso? Quando você cria uma história dentro de uma narrativa onde você gera uma indução persuasiva e intencional dentro da sua história, você vai ter um resultado. Então, qual que era o resultado dessa história? O resultado dessa história era dizer que as pessoas têm que ser obedientes a seus líderes, ou as crianças aos pais, ou o homem a Deus. E aí, a gente tem aqui, numa maneira um pouco mais técnica e escrita, como que a gente vai fazer. Então, tem o evento, e aí esse evento ele pode ser real ou fictício, ou seja, eu posso contar uma história que a pessoa vai ter lá através dos neurônios espelhos, associação, ela vai ter que gerar um significado. Aconteceu o evento. Estou andando de carro, sofri um acidente de carro, um evento. Aí eu gerei um significado sobre aquele evento. Eu vou ter uma narrativa, uma história que foi contada sobre aquele evento. Aí eu vou ter uma indução para que cada vez que aconteça um evento semelhante, eu vou deduzir alguma coisa para ter uma ação diferente. Olha que poderoso essa aula e o que eu estou apresentando para vocês agora. Aonde que nós vamos trabalhar? A gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. Nessa parte da indução. Você, quando pensa em qualquer tipo de produto, seja ele para fazer com que as pessoas comprem de você, seja para você causar um bem para a sociedade, ou às vezes também causar um mal para a sociedade, que isso aqui também é utilizado, o que você vai fazer? Você vai trabalhar nessa indução. Você vai gerar um evento através de uma história. Essa história ela vai ter que ter um significado para ter uma narrativa. Então essa parte aqui ela fica praticamente toda junta. Quando eu falo em ficção. Né? Quando eu falo em realidade, não. Aqui deu um evento, aconteceu, eu gerei um significado por causa daquele evento e aí eu conto uma história. Mas quando eu falo em ficção, isso aqui conta como tudo junto. Aí eu vou induzir o que eu quero. Aí eu quero que isso aconteça. A partir dessa narrativa, eu quero que seja desse jeito. Olha que forte isso. Tá? Quando eu falo em narrativa, é o que você vai fazer nas suas redes sociais, é o que você vai se comunicar. Isso toda vez que tiver um evento similar ao que você proporcionou, as pessoas vão deduzir e vão ter uma ação. Então, até aqui, ó, é de quem está produzindo a história. A partir daqui, é de quem está ouvindo a história. E como que a gente vai colocar isso na prática? Pensa da seguinte maneira, as pessoas, né, a maioria, elas têm uma vida dentro da normalidade, né? Não vou dizer que é pacata, mas é dentro da normalidade. Às vezes é um caos a vida da pessoa, mas ela está tão acostumada com o caos que o caos virou normalidade. E aí o que acontece? Precisa acontecer um evento fora do comum para que chame a atenção, para que daí comece a ter esse evento. Pam! E aí nesse evento tem que gerar um significado dentro de uma narrativa. O ser humano, ele naturalmente ele precisa dar significado para as coisas. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma folha em branco, né? Olha só, eu vou perguntar para você. Ó, eu fiz isso aqui, vamos ver como vai ficar. Beleza. Vou fazer isso aqui. Beleza. E agora eu faço isso aqui. O que é isso aqui? Naturalmente você vai falar que é um triângulo. Mas não é um triângulo, são 3 linhas no papel. Nós temos que dar significados para as coisas. Isso é uma coisa natural do ser humano. E por que eu fiz esse desenho? Para que a gente entenda que o significado ele não está no acontecimento em si. Não está no fato de eu ter feito o desenho. O significado ele está no fato da interpretação. Cada pessoa vai interpretar de um jeito. Tem coisas que as pessoas vão interpretar do mesmo jeito por causa do inconsciente coletivo. Mas o que eu preciso entender? Que aconteceu o evento, eu preciso gerar um significado e através da narrativa que eu vou fazer isso ter sentido, esse evento ter sentido. E da onde que nós vamos tirar esse significado? Nós temos um banco de dados que são as histórias que nós ouvimos e que nós contamos e que nós vivenciamos. Esses são os bancos de dados. E através desse banco de dados, quando acontecer um evento semelhante, a gente vai gerar significado buscando a informação do que a gente já viveu.
da nossa cultura, do que a gente já viu. E aí é onde a gente começa a entender o mapeamento de persona, quando a gente vai trabalhar um negócio. A gente precisa saber como que é a minha persona, como minha persona pensa, mas para eu saber como ela pensa, eu tenho que saber em qual ambiente ela está inserido, quais são as histórias que ela conta e quais as histórias que são contadas para ela. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem marcado. Imagina só, imagina que você tem uma filha, e a sua filha é pequenininha, ela tem 2 aninhos. E aí ela nunca viu um cachorro na vida dela. E aí ela vai olhar o cachorro e aquele cachorrinho, ele gosta de crianças, então ele vai vir correndo para brincar com ela. Só que quando ele vai chegar até ela é pequenininha, o cachorro é um pouquinho maior, ele vai subir nela e ele vai arranhar ela. O cachorro estava querendo brincar com ela, mas na cabeça dela é um animal que ela não conhece, ela não viu e acabou arranhando e machucando ela. Ela chorou e ela ficou assustada com aquela situação. Depois desse evento, ela nunca mais viu o cachorro. De maneira impressionante, quando ela chegar na vida adulta, ainda ela vai ter medo de cachorro. Por quê? Porque teve um evento, teve um acontecimento. Aquele acontecimento teve uma narrativa, teve vários agentes, várias histórias ali que aconteceu naquele período curto de tempo. E isso gerou um significado para ela. Cada vez que tiver um evento parecido com aquele, ela vai deduzir o quê? De maneira inconsciente, que todo cachorro vai atacar ela. Então, quando eu faço isso, todas as partes de traumas emocionais, ou todo o processo de aprendizagem, ou até a falha no processo de aprendizagem, requer muito dessa situação de eventos, significados, aí você ter a narrativa correta, indução, evento similar, dedução, e aí depois você vai para a ação. Agora vamos trazer isso para âmbito empresarial. Todo treinamento que você faz é o quê? É um evento. Você precisa entender que todo treinamento, seja ele digital, seja ele presencial, é um evento. Esse evento, ele tem que gerar significado, né? Memória e significado na mente das pessoas. E como que você vai fazer isso? Através de uma narrativa. Então você vai contar uma narrativa e aí, quando acontecer, você vai induzir as pessoas para alguma coisa. Quando acontecer um evento similar, elas vão deduzir o que aconteceu e daí ela vai ter a ação necessária. Vou dar um exemplo na área de bombeiro, por exemplo. Você vai fazer lá um treinamento de, vamos dizer, combate a incêndio, para apagar o fogo. Durante o treinamento, você vai fazer isso, é um evento, o treinamento é um evento. Você vai gerar significado sobre várias coisas, composição do fogo, composição da fumaça, como que funciona o tipo de combate, aquela coisa toda. Pensa lá no bombeiro entendendo como funciona o fogo. Isso gera o que para ele? Significado. Então você vai gerar uma narrativa para ele. Porque os eventos acontecidos nos Estados Unidos eram assim, no Brasil era assim, agora é desse jeito. Contou uma história. E aí você conseguiu induzir ele a, quando tiver um evento similar, ele ter a dedução para poder ter ação. Sempre quando a gente fala em qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de processo de aprendizagem, a gente está falando sobre esse processo. Por isso que é muito importante a gente entender esse ciclo a fundo, porque daí a gente vai saber exatamente em que ponto nós estamos e qual é o resultado que está tendo a nossa história, o nosso storytelling. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas façam, né, a mensagem que eu quero entregar. Então a ação tem que ser uma. Então olha só como a gente vai destrinchar isso aqui, que legal. Então eu quero que a ação seja uma. Essa aqui é a ação, né? Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um evento, onde esse evento, para poder gerar um significado, eu tenho que entender qual que é as histórias que tem aquele povo. Aquelas pessoas que eu estou conversando, como que eu vou conversar com eles? É diferente eu fazer um treinamento para os donos da empresa ou um treinamento para os funcionários lá no chão de fábrica. É totalmente diferente, são mentalidades diferentes, níveis de consciência diferentes, não adianta. É um ambiente totalmente diferente. Então eu tenho que entender qual que é o ambiente ao qual ele está inserido, ou seja, as histórias que estão sendo contadas para ele ou ele está contando, gerar um significado através daquelas histórias para conseguir fazer a minha narrativa. Seja ela empresarial, seja ela... Por isso que quando a gente fala mapear a sua persona, falar com uma pessoa de cada vez, que é o essencial da copy. Então o que eu faço? Eu consigo... aonde eu vou trabalhar, né? Eu trabalho aqui, ó, na parte do significado. É aqui que eu vou trabalhar para poder mudar toda a narrativa e fazer com que as pessoas gerem a ação que eu desejo com o meu treinamento. Eu trouxe esse lado empresarial aqui, né, de treinamento, de aprendizagem, mas isso acontece em tudo na nossa vida, principalmente nas crenças que nós temos. Pode ser até aquelas crenças culturais, por exemplo, não passo embaixo da escada, ou vou dar a volta se eu ver um gato preto, aquela coisa toda que
Aconteceu o quê? Teve um evento, geraram um significado, fizeram uma narrativa, induziram a gente a ter um procedimento. Quando tiver alguma coisa semelhante, a gente deduz e tem uma ação conforme o que as pessoas queriam. Mas isso é tão poderoso, presta atenção no que eu vou falar, é tão poderoso que isso aqui trabalha nas nossas crenças limitantes. Alguém falou para você, às vezes, que você não é capaz de fazer alguma coisa, ou que você é limitado de alguma maneira, e aí fica contando histórias e fazendo você acreditar em um monte de besteira, e aí você acredita. Por quê? Porque aquela pessoa fez uma narrativa que gerou um significado, que induziu você a ter uma ação que é totalmente errada e que só vai te prejudicar. O que você precisa fazer? Você precisa entender o poder desse storytelling e começar a contar as histórias corretas para você. Contar as histórias que você precisa ouvir para poder ter ação de sucesso. Então você vai ver que isso é comum em todos esses livros aí de sucesso financeiro, aquela coisa toda. É o quê? É aquela sequência de melhorar o seu ambiente para poder melhorar seus pensamentos, seus sentimentos, ter resultados diferentes e assim mudar as suas ações. Então eu quero que você escreva aqui embaixo a sua próxima história. Conta aqui uma história para gerar um significado. É poderoso isso que eu estou falando, tá? Porque quem fizer vai acontecer. Quem não fizer não vai acontecer. Então vai ficar na mesma. Então escreve aqui embaixo a sua história. Escreve aqui uma história que vai ser um evento, que ela vai ter um significado muito poderoso na sua vida. E esse significado você vai contar como sua narrativa. Isso vai induzir você a toda vez que você tiver um evento semelhante a esse, você vai deduzir conforme a mensagem que você quer. E aí vai ser ação. Então você vai pegar esse aqui e você vai escrever uma mensagem para você do bem. É o call to action mais difícil, né? Que foi até agora. Mas você vai ver como isso vai ser poderoso para sua vida. Eu quero que você deixe aqui no comentário, tá? Essa história. Mas com todos esses passos, seja intencional nas suas ações. Você vai gerar um evento que é a história, com essa história ela vai ter um significado para você. Se conseguir fazer um significado para quem lê, melhor ainda, mas para você tem que ter um significado. Através de uma narrativa muito bem contada, e aí você vai induzir você a ter resultados positivos quando você tiver eventos semelhantes. Beleza? Eu te encontro na próxima aula, mas eu estou ansioso para ver qual que vai ser a tua história. Te vejo lá. Valeu!